Imagine que o céu acima de você se rasga. Não com nuvens ou relâmpagos, mas como quem abre uma porta proibida. Do outro lado, não existe chão como conhecemos, apenas fogo misturado com algo parecido com vidro. O ar vibra. Não é vento. São trovões constantes, como se a própria realidade estivesse tremendo. O fim do mundo não chega por acidente. Não é um erro biológico. Não é uma guerra nuclear fora de controle. Ele é um evento marcado. Existe um documento. Um rolo antigo, selado com 7 lacres de cera, repousando na mão direita de um ser tão poderoso que nenhuma criatura ousa encarar diretamente. O que está escrito ali não é apenas o futuro, é a certidão de morte da era humana. Estamos na sala de comando do universo. Ao redor do trono, não há anjos tocando harpas suaves. Há seres viventes, criaturas híbridas, cobertas de olhos por dentro e por fora. Eles nunca dormem, nunca piscam, vigiam, dia e noite. A santidade absoluta daquele que está sentado. A tensão é insuportável. Então, um anjo forte proclama, com uma voz que sacode os céus: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? O silêncio que se segue é o momento mais aterrador da história. Ninguém responde, nem no céu, nem na terra, nem sob a terra. Nenhum imperador, nenhum profeta, nenhum general, nenhum salvador humano. João, o homem que assiste a tudo isso, desmorona. Ele chora, não de medo, mas de entendimento. Ele sabe o que aquele silêncio significa. Se o rolo não for aberto, o mal vence. A injustiça se eterniza. A história humana fica presa num limbo sem redenção. Mas então, alguém fala: não chores. João ouve sobre o leão da tribo de Judá, o vencedor, o digno. Mas quando ele olha, não vê um leão, vê um cordeiro, de pé, marcado, como se tivesse sido degolado. Ele caminha até o trono, toma o livro. E quando o primeiro lacre é quebrado, o som não é de cera se partindo, é o som de cascos. O primeiro cavalo dispara. Ele é branco, imponente, hipnotizante. Seu cavaleiro carrega um arco, mas nenhuma flecha. Ainda assim, recebe uma coroa. Ele não conquista pela força. Conquista pela promessa, pela falsa paz, pela diplomacia que adormece consciências. É o líder carismático que o mundo aplaude enquanto a armadilha é armada. O terror que sorri. A calmaria antes do abate. Mas a ilusão dura pouco. O cordeiro rompe o segundo selo. E então, o vermelho invade a cena. Um cavalo da cor do sangue, recém-derramado, atravessa o véu entre o espiritual e o físico. Ao seu cavaleiro é entregue uma grande espada e um poder ainda maior: tirar a paz da terra. Não é apenas guerra entre nações. É o colapso interno. Vizinho contra vizinho. Cidades em chamas. A sociedade se devorando por dentro. A diplomacia do cavalo branco era uma mentira. A verdade é vermelha. E ela escorre. O terceiro selo se rompe com um estalo seco. Das sombras emerge um cavalo preto. Não é majestoso. É magro. Esquelético. Como se já tivesse passado fome antes mesmo de chegar. Seu cavaleiro segura uma balança antiga. Então, uma voz ecoa entre as criaturas viventes. Uma medida de trigo por um denário. É o anúncio da fome global. A economia entra em colapso. O dinheiro perde o valor. O trabalho de um dia inteiro compra apenas o direito de continuar respirando. Comer vira privilégio. Sobreviver vira luta diária. E enquanto multidões definham, o azeite e o vinho permanecem intocados. O luxo dos ultra-ricos não é tocado. A desigualdade atinge seu ápice obsceno. Pais assistem seus filhos enfraquecerem,
enquanto a elite brinda o fim do mundo protegida em seus abrigos subterrâneos. Então, o quarto selo. E nada poderia preparar você para ele. O cavalo que surge não tem uma cor definida. O texto antigo o chama de cloros, um verde pálido, doentio, a cor da carne em decomposição, a cor da gangrena. O cavaleiro não carrega espada, não carrega arco. Ele carrega um nome: morte. Mas o detalhe mais perturbador não é quem vai à frente, é quem vem atrás. O inferno, o Hades, ele o segue como uma sombra viva, como uma boca aberta, faminta, engolindo as almas deixadas pelo caminho. Juntos, recebem autoridade sobre a quarta parte da terra: espada, fome, peste e as próprias feras da terra. A natureza se volta contra o homem. Vírus invisíveis caçam silenciosamente. Predadores visíveis fazem o resto. A criação se rebela contra a arrogância humana. Mas se você acha que esse é o auge do terror, ainda não chegamos lá. O quinto selo é aberto mais e o cenário muda. Não olhamos mais para a terra. Olhamos para baixo do altar, no céu. Ali estão as almas dos que foram assassinados por causa da palavra de Deus. Eles não cantam. Eles não descansam em silêncio. Eles gritam. Até quando, soberano Senhor? Não é um pedido educado. É um clamor cru. O sangue dos inocentes exige justiça. E a resposta que vem do trono é fria, precisa, cortante. Descansem mais um pouco, até que se complete o número dos seus irmãos que também serão mortos. A colheita da morte ainda não terminou. Então, o sexto selo é rompido. E o cosmos entra em colapso. A terra treme violentamente. O sol escurece como pano de luto. A lua inteira se torna como sangue. As estrelas caem do céu como figos podres arrancados por um vendaval. O céu se enrola sobre si mesmo, como um pergaminho antigo sendo fechado. A realidade está sendo desmontada. Não há mais onde se esconder. Eis. Presidentes, bilionários, escravos. Todos correm para cavernas e fendas, gritando para as montanhas: caiam sobre nós. Escondam-nos da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro. O medo agora não é da morte, é de encarar o Criador. Eles preferem ser esmagados por toneladas de rocha, olhar nos olhos da justiça divina. Mas isso é apenas o começo das dores. O que ainda virá fará os cavaleiros parecerem misericordiosos. O silêncio retorna ao céu. Dura meia hora. Não é paz. É contenção. 7 anjos recebem 7 trombetas. E quando a primeira soar, o que cairá do céu não será chuva. Será algo que a ciência humana jamais conseguirá explicar. Prepare-se. O abismo está prestes a ser aberto. O silêncio de meia hora no céu termina de forma abrupta. O primeiro anjo ergue a trombeta. E quando ela soa, não é clima. É bombardeio. Granizo e fogo, misturados com sangue, são lançados sobre a terra. Não caem suavemente, despencam. São sólidos, pesados, incandescentes. A atmosfera se transforma em arma. Em instantes, 1/3 de toda a vegetação do planeta é consumida. Florestas inteiras desaparecem como se nunca tivessem existido. O cheiro de cinzas atravessa continentes. A segunda trombeta ecoa. Algo colossal despenca do céu, descrito apenas como uma grande montanha ardendo em fogo. Quando ela atinge o mar, o impacto é apocalíptico. As águas entram em convulsão. 1/3 dos oceanos se torna sangue. Não simbólico. Espesso. Morto. Peixes boiam aos milhões. O mar vira um cemitério aberto. 1/3 de todos os navios é destruído. As rotas comerciais se calam.
O mundo perde seu último respiro econômico. Então, a terceira trombeta. Agora, o terror vem do alto. Uma estrela ardendo como uma tocha despenca sobre os rios e as fontes de água doce. Seu nome é Absinto. As águas não desaparecem, elas permanecem, mas se tornam amargas, envenenadas. Milhões não morrem de sede. Morrem por beber. A única água disponível se torna maldição líquida. A quarta trombeta fere o próprio céu. Um terço do sol, da lua e das estrelas se apaga. O dia perde sua força. A noite se estende. O frio avança. A criação começa a apagar as luzes. E então, uma pausa breve. Antes do verdadeiro pesadelo. Um anjo cruza o céu e grita com voz de águia. Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa das trombetas que ainda soarão. A quinta trombeta não soa como explosão. Ela soa como uma chave girando. João vê uma estrela cair do céu, mas não é um objeto. É um ser consciente. E a ele é entregue a chave do poço do abismo. Quando o poço se abre, não sai fogo. Sai fumaça. Uma fumaça tão densa que escurece o sol, como se o mundo estivesse sendo engolido por uma fornalha infinita. E do meio dessa escuridão, eles descem. Gafanhotos, mas não insetos. Criaturas moldadas pelo pesadelo. Parecem cavalos prontos para a guerra. Têm rostos humanos. Cabelos longos como de mulheres. Dentes como de leões. Couraças de ferro. O som de suas asas é como milhares de carros de combate avançando ao mesmo tempo. Mas o pior está em suas caudas. Ferrões. Como os de escorpiões. A ordem que recebem é precisa e cruel. Não toquem na vegetação. Não ataquem a terra. Ataquem apenas os homens que não têm o selo de Deus. E não os matem. A tortura deve durar 5 meses. O veneno não mata. Ele prolonga. A dor é tão intensa que os homens desejarão a morte. Buscarão o suicídio. Implorarão pelo fim. Mas a morte foge deles. Imagine hospitais lotados de pessoas suplicando para morrer. Tentando se matar e falhando. Presas em corpos que se recusam a desligar. Um ciclo contínuo de agonia física e desespero espiritual. Quando a sexta trombeta soa, a guerra retorna. Mas não como antes. 4 anjos são soltos. Eles estavam presos junto ao grande rio Eufrates, contidos, aguardando este momento específico da história. Agora estão livres. E eles não vêm sozinhos. Atrás deles marcha um exército impossível de contar. 200 milhões de cavaleiros. As montarias parecem saídas de um delírio apocalíptico. Têm cabeças de leão. De suas bocas saem fogo, fumaça e enxofre. A própria respiração delas é arma. O resultado é aniquilação em escala industrial. 1/3 da humanidade que ainda restava é eliminado. O planeta se transforma num cemitério a céu aberto. Cadáveres. Cinzas. Demônios misturados aos vivos. É nesse cenário que o mal deixa de agir nas sombras e assume um rosto. O dragão Maia, a antiga serpente, expulso das regiões celestiais, consome-se de fúria. Sabendo que seu tempo é curto, ele entrega seu poder, seu trono e sua autoridade a alguém. A besta. João a vê emergir do mar. Ela não é uma criatura simples. É um amálgama de impérios. Corpo de leopardo, pés de urso, boca de leão, 7 cabeças, 10 chifres. Um monstro feito da soma de todos os sistemas que esmagaram a humanidade ao longo da história. Uma de suas cabeças parece ter sido ferida mortalmente. Mas a ferida cicatriza. O mundo observa, atônito. Em meio ao caos das trombetas, da fome e da guerra,
algo raro surge: ordem, poder, estabilidade. E a humanidade, desesperada, se ajoelha. Quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Mas o império da besta não se sustenta apenas pela força. Ela recebe ajuda. Outra criatura sobe, desta vez, da terra. Ela parece um cordeiro. Mansa, religiosa, convincente. Mas quando fala, a voz é de dragão. É o falso profeta. Ele realiza sinais diante dos homens. Faz fogo descer do céu. Simula a autoridade divina. Ele não aponta para Deus, aponta para a besta. E convence o mundo a adorá-la. Uma imagem é erguida. E, por um poder que não vem do céu, a imagem recebe fôlego. Ela fala. E quem não a adora, morre. Então vem o controle absoluto. A marca. Não é apenas tecnologia. Não é apenas economia. É lealdade. O falso profeta obriga todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma marca na mão direita ou na testa. Sem ela, não se compra. Não se vende. Não se come. Não se sobrevive. A marca carrega o nome da besta. Ou o número do seu nome. 6. 6. 6. A sociedade se parte ao meio. De um lado, os que recusam a marca. Famintos. Caçados. Executados como animais. Do outro, os que se submetem. Têm pão. Têm abrigo. Têm segurança temporária. Mas perderam a alma. O mundo agora parece totalmente dominado pelas trevas. A esperança humana se apaga. Mas o céu não está em silêncio. Lá em cima, algo está sendo preparado. 7 taças, cheias da ira final de Deus. E quando forem derramadas, não haverá advertência. Não haverá intervalo. Não haverá misericórdia. O desfecho se aproxima. E ele será definitivo. A misericórdia terminou. O tempo do arrependimento se esgotou. O que acontece agora não tem paralelo na história humana. Não há mais avisos. Não há mais frações. Não é um terço. Não é um quarto. Agora é total. 7 anjos saem do santuário. Em suas mãos, 7 taças douradas, cheias da ira de Deus. E a ordem ecoa do trono. Vão e derramem sobre a terra. A primeira taça é derramada. E imediatamente, úlceras malignas explodem na pele de todos os que carregam a marca da besta e adoram sua imagem. Chagas abertas, dolorosas, incicatrizáveis. O corpo se torna um testemunho vivo da escolha feita. Não há cura. Não há alívio. Não há fuga. A segunda taça cai sobre o mar. Desta vez, não é uma parte. O oceano inteiro se transforma em sangue. Mas não sangue vivo. Sangue como de um morto. Espesso, escuro, coagulado, podre. Toda a vida marinha perece. As praias do mundo se tornam cemitérios intermináveis. Baleias, peixes, criaturas abissais, tudo devolvido à costa. O ar se torna irrespirável. O planeta começa a cheirar a morte. A terceira taça atinge os rios e as fontes. A água doce acaba. Tudo vira sangue. A quarta taça é derramada sobre o sol. Ele não escurece. Ele enlouquece. O calor se intensifica além do suportável. A atmosfera falha. A pele humana queima em instantes. Mas a reação da humanidade revela o quanto já caiu. Eles não se arrependem. Eles blasfemam. O ódio agora é a língua oficial da terra. A quinta taça é derramada sobre o trono da besta. Seu reino mergulha em trevas absolutas. Não é ausência de luz, é opressão. Uma escuridão espessa, sufocante. As pessoas mordem a própria língua de dor.
tateiam no vazio, consumidas pelas chagas e pelo calor, amaldiçoando o céu. A sexta taça seca o grande rio Eufrates. O último obstáculo cai. O caminho está aberto para os reis do Oriente. Então, algo ainda mais repulsivo acontece. 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Eles percorrem o mundo, seduzindo governantes, reunindo exércitos, convocando o planeta inteiro para uma última guerra. O lugar tem um nome que atravessa os séculos: Armagedon. O cenário está pronto. Os exércitos da Terra se alinham. Tecnologia avançada. Armas capazes de destruir o mundo. Pela primeira vez, a humanidade inteira está unida, não pela paz, mas pela rebelião final. Eles apontam suas armas para o céu. Então, o 7º anjo derrama a última taça no ar. E uma voz sai do trono. Não grita. Não ameaça. Declara: está feito. O maior terremoto da história rasga o planeta. As grandes cidades das nações colapsam. Metrópoles orgulhosas viram pó. Ilhas desaparecem. Montanhas deixam de existir. Pedras de granizo, pesando dezenas de quilos, despencam do céu sobre os homens. E mesmo assim, eles blasfemam. Então, o céu se abre. Não é um cavaleiro diplomático. Não é a morte. É o fiel e verdadeiro. O céu se abre, e ele surge montado em um cavalo branco. Seus olhos são como chamas de fogo. Não há engano, não há misericórdia fingida. Em sua cabeça, muitos diademas. Ele carrega a autoridade absoluta. Seu manto está tingido de sangue. Não o sangue derramado por ele, mas o sangue dos seus inimigos. Seu nome é chamado a Palavra de Deus. Ele não traz arco, não traz balança. Da sua boca sai uma espada afiada. Ele não vem negociar. Ele vem governar. As nações são regidas com vara de ferro, e em seu manto e em sua coxa está escrito um título que encerra toda disputa de poder: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A batalha do Armagedon não é uma guerra, é uma execução. Dura segundos. A besta e o falso profeta são capturados vivos. Não há julgamento, não há apelação. Eles são lançados diretamente no lago de fogo que arde com enxofre. O restante dos exércitos cai pela espada que sai da boca do rei. As aves do céu são convocadas para a grande ceia de Deus, para devorar a carne de reis, generais e poderosos. O orgulho humano termina em silêncio. O dragão, menos Satanás, é preso por 1000 anos. Depois, solto brevemente, apenas para provar o que sempre foi verdade. O mal não aprende, não se arrepende, não muda. Então, ele também é lançado para sempre no lago de fogo. E o universo como conhecemos se desfaz. João vê um grande trono branco. A terra e o céu fogem da presença daquele que está assentado nele. Não sobra cenário, não sobra abrigo, apenas justiça. Estamos diante do vazio absoluto. Os mortos estão de pé diante do trono. Livros são abertos, registros, memórias, verdades incontestáveis. E então, outro livro é aberto. O livro da vida. Este é o momento mais solene da existência. Não há advogados, não há defesa emocional, apenas os fatos. O mar entrega seus mortos. A morte e o inferno devolvem os que guardavam. Cada ser humano é julgado segundo suas obras. E todo aquele cujo nome não é encontrado no livro da vida é lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o fim definitivo da esperança. Mas para aqueles cujos nomes estão escritos, a visão muda. João vê um novo céu e uma nova terra. O mar já não existe. Ele vê a cidade santa descendo do céu, preparada como uma noiva.
Não há sol. Não há lua. A glória de Deus ilumina tudo. Não existe mais morte, nem pranto, nem dor. As primeiras coisas passaram. As ruas são de ouro puro, como vidro transparente. Os muros são de jaspe. As portas nunca se fecham. A segurança é eterna. Mas fora da cidade, fica a escuridão. Ali permanecem os que amam a mentira, os que rejeitaram a verdade, os que escolheram as trevas. O livro não termina com terror. Termina com um convite e uma advertência. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. O tempo é curto. A história está escrita. O rolo foi aberto. E a única pergunta que resta é simples e definitiva. De que lado dos portões você estará quando o céu se rasgar?